Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vocês saberiam resolver a área dessa parte achurada? Então vem comigo que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Essa questão, ela foi dúvida de um aluno que está estudando para a Olimpíada de Matemática, também está estudando para os concursos da área militar. E aí ele se questionou: professor, como é que eu consigo calcular essa área achurada, essa área pintadinha aí? Então vamos lá. A questão ela não trouxe especificamente números, então a grande dificuldade dele era justamente porque não tinha números, né? Trouxe letras. Então a hora é agora da gente relembrar aqui alguns conceitos. Então vamos lá. Então essa questão ela foi cobrada na UEL, Paraná, tá? E ela fala mais ou menos assim, ó. Na figura ABCD é um quadrado cujo lado mede A. Então o lado dessa figura mede A. Então vamos lá. Então a medida aqui desse quadrado, ele vai medir Azinho. Um dos arcos está contido na circunferência de centro C. Pessoal, observe, ó. Um dos arcos que está sendo formado está com o centro nesse vértice aqui C. Tá? Então a gente vai analisar a figura assim, ó, como se eu tivesse esse círculo, né, sendo formado com o centro em C. Beleza? Então está sendo formado aqui um arco. Ó. Então o arco formado por quem? B, C, D, certo? Um quarto aqui da área do círculo, beleza. E o raio A? Ok, o raio, observe, ó, é a distância de C a D, que é o lado desse quadrado. E o outro é uma semicircunferência de centro no ponto médio do segmento BC e diâmetro A. Então, observe, eu tenho dois arcos que estão sendo formados aqui dentro desse quadrado. Eu tenho um arco que ele vai ter o centro em C, e eu tenho outro arco, que é uma semicircunferência, que é essa partezinha aqui branca, que ela vai estar com o centro no ponto médio entre o segmento BC, quer dizer, o ponto médio de BC é o ponto que eu vou chamar aqui de M, certo? Pronto, beleza. Então, professor, como é que a gente calcula essa área? Então, ele pede, ó, a área achurada vale quanto? Então, vamos lá. O que a gente precisa lembrar aqui? Vamos lembrar aqui alguns conceitos, certo? Essa parte da circunferência, observe que esse primeiro arco, formado por B, C, D, é como se eu estivesse utilizando a área da circunferência e dividindo ela em 4 partes iguais, sendo que eu só vou utilizar uma parte, certo? Então você vai utilizar ela mais ou menos assim. Então a gente vai calcular inicialmente, a gente vai calcular essa área aqui, que eu vou chamar a área 1, certo? A área do primeiro arco que foi formado. Então, professor, como é que a gente vai calcular a área 1? A área 1, você vai utilizar a área do círculo, que é quem? Π raio ao quadrado, certo? Sendo que eu vou utilizar uma parte de 4. É como se eu estivesse utilizando a circunferência, a área dela, e dividindo em 4 partes iguais. Então, você vai dividir isso aqui, ó, por 4. Você vai utilizar uma parte de 4, certo? Então, é como se a gente estivesse multiplicando a área da circunferência por uma fração, 1/4. É uma parte dentro de 4 que eu estou utilizando. Vamos lá. Sendo que esse raio, professor, de centro C, ó, essa medida aqui que ele fala que é o raio, isso aqui é Azinho, certo? É a lateral, né? É a aresta do quadrado. Então a área 1, ela vai ficar assim, ó, π a ao quadrado sobre 4. Pronto, isso é a área 1. É a área do primeiro setor que foi formado aí. Primeiro arco, né? Vamos lá. A área 2, que eu vou chamar aqui essa parte 2 aqui embaixo, a área 2, ela vai ser a área da semicircunferência, sendo que o raio aqui é diferente. Ó. Professor, por que é diferente? Porque o centro dessa semicircunferência ela vai estar no ponto médio do segmento BC. Então, se o lado desse quadrado ele mede a distância de M até C, que é o raio dessa semicircunferência, ela vai ser o valor de A dividido por 2, quer dizer, vai ser a metade do lado, certo? Então, para se calcular a área da semicircunferência, você vai fazer na mesma ideia que você calculou a área 1. Qual é a diferença? Que o denominador aqui não vai ser 4, vai ser 2. Por quê, professor? Porque você está utilizando, ó, a área da semicircunferência. Então, quem é a área da semicircunferência? É a área do círculo dividido por 2. Então, vamos relembrar aqui. Então, o primeiro passo, ó,
Qual é a área do círculo? A mesma ideia que a gente fez anteriormente, ó. Π raio ao quadrado. Isso aqui é a área do círculo, certo? Sendo que eu vou calcular a área da metade do círculo, então eu divido isso aqui por 2. A área da semicircunferência é essa relação. Ok, agora a gente vai substituir o raio. Então lembre, ó, o raio dessa semicircunferência é A sobre 2. Então vai ficar assim, ó, π, que vai ser multiplicado por A sobre 2 ao quadrado. Isso tudo, ó, dividido por 2. Então eu vou resolver a potência. Então A ao quadrado passa a ser quem? Π vai ficar A ao quadrado. 2 ao quadrado, isso aqui vai ficar 4. E tudo isso dividido por 2. Pronto. Então a gente chega à conclusão que a área 2, ela passa a ser quem? Então a área 2, ela vai ser... Observe que eu tenho uma divisão de fração. Então eu vou conservar a primeira parte. Então π A ao quadrado vezes 4 e multiplica pelo inverso do denominador, que é 1 sobre 2. Então essa área 2, ela vai ficar assim, ó, 4 vezes 2 dá 8, e o numerador fica π A ao quadrado. Pronto, aqui nós temos a área 2. Beleza. Professor, a área achurada, ela vai se resumir com a subtração dessas duas áreas, área 1 e área 2, certo? Então você vai dizer o seguinte, ó, que a área 2, a área achurada, ela vai ser quem? Então a área achurada, ela vai ser a área do primeiro arco que foi formado menos a área 2, que é a área da semicircunferência. Então se eu tirar aqui dentro, ó, desse determinado arco, ó, essa semicircunferência, se eu tirar essa parte que eu estou pintando de preto, o que sobra é justamente essa parte achurada, parte azulzinha. Então vai ficar assim, ó, a área achurada, ela vai ser a área 1, que é quem? π A ao quadrado sobre 4, menos, ó, a área 2, que é a área da semicircunferência, que é π A ao quadrado sobre 8. Professor, o que eu devo fazer aqui? Eu devo tirar o MMC, entre 4 e 8. Então aqui vai ficar 8. 8 eu vou dividir por 4, então dá 2. 2 eu multiplico pelo numerador, então fica 2π A ao quadrado. Menos, ó, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes π ao quadrado, então π A ao quadrado. Então a gente conclui que a área achurada, ela passa a ser quem? 2π ao quadrado menos π, então aqui vai ficar 1π A ao quadrado, isso tudo, ó, dividido por 8. Resumindo, ó, essa forma eu posso escrever ela assim, ó. Então se você separa a fração, você tem 1/8 de quem? De π A ao quadrado. E aí lembre, ó, esse π ao quadrado, isso refere-se à área do círculo, certo? Isso aqui que eu estou destacando em vermelho, a área do círculo. E aí nós vamos para as alternativas. Então a letra A área achurada representa 1/4 da área do círculo de raio A? Não, certo? Então já poderia eliminar essa. B, representa 1/8 da área do círculo de raio A? Beleza, essa é a resposta. Ok? Então a grande dificuldade da questão que o aluno me passou é porque não tinha número, né? Era formado por letras e no final ele não tinha um resultado numérico, ele tinha um resultado com relação a uma expressão, quer dizer, dentro com letras, número, com letras e números, né? Então essa foi a dificuldade dele. Beleza? Então galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve aí no canal para dar aquela força, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e na sequência eu vou também colocar um vídeo aqui, vou postar um vídeo também falando de área, que foi uma outra dúvida desse mesmo aluno, beleza? Então, tamo junto galera, até o próximo vídeo, valeu!